Questão 129. O que ela vai dizer aqui pra gente, ó? Vamos fazer passo a passo ela aqui, tá? Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinado ao consumo de bebida é a acidez total expressa em ácido nítrico, que corresponde à massa da substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido nítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, então é um ácido triplótico, tá? Como assim um ácido triplótico? Ele é um ácido H3X. Significa que ele tem 3H+, para ser liberados, entendeu? 3 hidrogênios ionizáveis, ele é um ácido triprótico. Tem 3 hidrogênios ionizáveis, é um H3X. X é o nome que eu não sei qual que é o ácido ali, né? Vamos lá. De massa molar igual a 192. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. O valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico em gramas por 100 gramas de ácido cítrico. Então é a titulação que a gente vai ter ali. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada no procedimento. Adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o solo remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada na solução de hidróxido de sódio, de 0,01 mol por litro. Basicamente, o que eles estão utilizando aqui? Eu quero descobrir qual que é a polpa de fruta que eu vou utilizar. Para descobrir a polpa de fruta que eu vou utilizar, eu vou descobrir qual que é o valor mínimo da acidez para 100 gramas da polpa de fruta. Para isso, eu tenho que descobrir primeiro quantos gramas de ácido eu tenho que utilizar. Para descobrir quantos gramas de ácido eu tenho que utilizar, eu tenho que pegar uma base e reagir a essa base. A partir da quantidade de base que eu consumo, eu consigo descobrir a quantidade de ácido que eu tenho. Uma vez que eu descobrir a quantidade de ácido que eu tenho, eu consigo descobrir quantos gramas de polpa de fruta eu tenho em 100 gramas. Pesada essa, né? Essa aqui pesadíssima. Solução em nível avançado. Aqui só aluno avançado faz essa, tá? Em que consumiram 24 ml da solução. Então a titulação aqui, olha a titulação que ele me deu aqui, tá? Vamos fazer passo a passo. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Vou ter que achar um espaço aqui para fazer essa questão, tá? Vou pegar uma página aqui pra gente fazer aqui essa questão. Vamos fazer ela passo a passo? Com calma, tá? A resolução para que vocês possam avançar. Vamos entender o que a questão está me dando, tá? Vamos fazer passo a passo aqui a nossa questão. Vamos relacionar e fazer passo a passo. Pega o seu caderno se você não conseguiu fazer ela, pra gente fazer junto, tá? Vamos relacionar o primeiro, tá? Qual que é a quantidade... vamos colocar aqui. Qual que é a quantidade... Primeira coisa que você vai fazer, quantidade da base em mol que reagiu. Esse é um passo a passo de como você vai fazer questão de soluções e titulações desse nível, tá? Qual que é a base em mol, tá? Qual que é a quantidade de base em mol que reagiu? Reagiu com o quê, Renato? Com um ácido? Renato, mas que ácido? Meu amigo, qual ácido? Eu não tenho um ácido tripótico, H3X? Qual que é a base que ele me deu? Não é o NaOH? Quanto que eu vou ter de NaOH? É isso, ó. O NaOH reagiu com essa base, certo? É isso aqui que eu já vou relacionar. Isso aqui vai formar para mim um produto. Beleza? Isso aqui vai formar para mim um produto. Se eu tenho aqui 3 hidrogênios ionizáveis H+, tá? H+, eu vou precisar ter 3 hidroxilas aqui. Então, já de balanceamento, eu colocaria 3 NaOH aqui, gerando para mim aqui 3 NaX, beleza? 3 Na aqui, X, né? 3X, né? Eu precisaria do X, 3 NaX, mais 3 águas ainda, tá? Ou seja, essa seria a reação que eu estaria fazendo aqui. Extremamente complexa, sim. Você tem que saber que é um ácido com uma base formando sal e água. Tá? Até aqui até a relação aqui já fica maluca aqui, né? Você teria que fazer um balanceamento aqui ainda, né? De relacionar aqui nessas questões, beleza? Tá? Essa segunda parte ela não é tão relevante aqui. Basta que você saiba o seguinte. Basta que você saiba que se eu tenho 3H+, eu vou precisar de 3 hidroxilas. Tudo bem? Se eu tenho 3H+, eu vou precisar de 3 hidroxilas. Agora vamos voltar para a nossa questão. Eu quero saber qual que é a quantidade em mol da base que reagiu com o ácido. Primeiro eu tenho que descobrir, então, qual é a quantidade de mol. Ele me deu uma solução de hidróxido de sódio de 0,01 mol por litro, em que consumiram 24 ml da solução. Vamos traduzir isso? Ele me disse aqui em relação ao NaOH. Olha só o que ele me disse aqui em relação ao NaOH. Ele me disse o seguinte, que foi reagido 0,01 mol em 1 litro. Beleza? Eu quero descobrir, então, quantos mols. Por quê? Se a concentração molar é de 0,01 mol por litro e ele utilizou apenas 24 ml, que é 24 vezes 10 na menos 3 litros, qual que é o valor em mol? E aí?
É só você trabalhar com notação, anda mais 2 aqui, fica 24 vezes 10 dá menos 5. Ou seja, X é igual a 24 vezes 10 na menos 5 mol de NaOH. Ou seja, o que eu descobri agora, pessoal? A quantidade em mol da base que reagiu. O que eu fiz aqui? Eu só descobri a quantidade em mol que reagiu. Por quê? Porque ele me deu a concentração da base molar, 0,01 mol por litro. Ele me disse que, na reação, apenas se consumiu 24 ml. Então, eu não consumi 1 litro, eu consumi 24 ml. Então, significa que eu utilizei apenas 24 vezes 10 a menos 5 mol de NaOH. Agora, eu vou para a minha segunda reação. Na minha segunda reação, eu quero descobrir qual que é a quantidade de ácido cítrico neutralizado, que é o ácido. Anota aí. Eu quero descobrir qual a quantidade de ácido. Você vai fazer isso para toda questão específica aí assim. Qual a quantidade de ácido? Quantidade de ácido. Você vai fazer uma proporção. Olha só. Para cada 1 mol do ácido, eu preciso de 3 mols da base. 3 mols da base. Eu quero saber qual a quantidade do ácido em gramas. Quanto que é 1 mol do ácido? Ele me deu na questão. 1 mol do ácido, ele me deu que é 192 gramas por mol. Então, eu vou ter aqui que 1 mol do ácido equivale a 192 gramas. Isso aqui para 3 mols da base. Já fiz a primeira relação. Eu tenho que 1 mol do ácido reage com 3 mols da base. Eu posso traduzir isso em relação massa-mol com 192 gramas reagem com 3 mols da base. Só que quantos mols de base eu tenho? Eu tenho 24 vezes 10 na menos 5. E é isso que eu vou botar aqui. Eu tenho 24 vezes 10 na menos 5 mols da base. Isso aqui vai me gerar X gramas de ácido cítrico. E aí, me acompanharam? Questão que com certeza não dá para fazer no dia do Enem, tá? Não dá para fazer essa questão no dia do Enem. Simplesmente completamente inviável. Vamos simplificar aqui essa questão? Vou cortar aqui o 3 mol com 1 e o 24 com 8. Eu vou ter aqui que X equivale a 8 vezes 192 vezes 10 na menos 5 mols de ácido cítrico, do H3X. Acabei de descobrir a quantidade de mols do ácido cítrico. Gramas do ácido cítrico. Vou colocar aqui, ó, gramas do ácido cítrico. Acabou a questão? Não. Porque essa quantidade em gramas do ácido cítrico eu tenho para exatamente 2,2 gramas da substância. A substância não tem 100 gramas. Eu quero saber qual o valor mínimo da acidez do ácido cítrico para 100 gramas. Só que a minha substância tem 2,2 gramas. Então, eu tenho, olha só, agora a relação. 8 vezes 192 vezes 10 a menos 5 para 2,2 gramas da substância. Eu quero saber quanto eu tenho em 100 gramas da substância de ácido cítrico. X. X, agora, o que eu faço aqui? Vou pegar e tirar esse zero com esse zero aqui. Vai ficar ali 8 vezes 192 vezes 10 na menos 3, dividido por 2,2. Vamos multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Ficaria aqui um 22, tá? Um 22 vezes 10 elevado aqui a menos 2. Agora eu vou ter aqui 8 vezes 192 dividido por 22. Mais uma vez, uma questão que dificilmente a gente faria na prova. Daria até para simplificar, talvez, aqui no momento. 8 vezes 192, 2 vezes 8 é 16, 8 vezes 8 é 72, com mais 1, 73, 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 936, se certo aqui? Espero que sim, esse cálculo aqui, né? Espero que eu tenha feito esse cálculo certo. 2 vezes 8, não, fiz errado, aqui é 7, peraí. Aqui é 7, né? 8 vezes 9, 72, com mais 1, 73. 8 vezes 1, 8, com mais 7, 1536. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. 1536 dividido por 22. 1536 dividido por 22, eu vou ter quanto? Aqui na minha questão. Vamos pegar no 73, provavelmente vai caber 6 vezes 22. Não dá para fazer essa questão do dia do Enem, tá? Não dá para fazer. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 6 é 12, com mais 1, 13. 7. Quantas vezes dá 7?
7 vezes 22. 2 vezes 7 é 14. 2 vezes 7 é 14 com mais um 15. Exatamente, né? 70 vezes aqui daria aproximadamente 1.540, aproximadamente, né? Valor aproximado. Valor aproximado de x. X vai ser um valor aproximado de 70 vezes 10 na menos 2. Ou 0,7 gramas do ácido em 100 gramas do ácido cítrico. Ou seja, achei aqui então, olha só. Entre as figuras listradas, a amostra analisada pode ser de qual polpa? Eu achei uma concentração de ácido cítrico de 0,7 gramas em 100 gramas de ácido cítrico. Uma concentração de ácido de 0,7 em 100 gramas. Vamos ver. Quem que pode ser? 0,8, olha só, 0,8 passa. 1,5 passou o ácido. Então, olha só, eu não posso considerar os que passaram. Então, não pode ser 10, não pode ser 10 e não pode ser 10. Agora, a graviola e o caju têm uma concentração, tá? Que pode ser, porque é concentração máxima. Valor mínimo da acidez total, né? Expressa ali em ácido cítrico, né? 0,3 ali, 0,3 e 0,6, né? Então ali ele me deu ali o valor mínimo da acidez, então não posso passar, né? Não posso passar ali, ou seja, não pode estar acima de 0,8. Logo, só sobra o caju e a graviola. Pode ser um desses dois ácidos aqui. E ainda ele nem deu a questão exata, né? Ainda ele nem deu o valor exato de 0,7, assim, para facilitar. Então, assim, se eu fosse te dizer um passo a passo para esse tipo de questão, tá? Se eu fosse te dizer um passo a passo para esse tipo de questão, seria você analisar a quantidade em mol da substância que está sendo usada para titular. Substância está sendo usada para titular, que no caso é a base. Se você descobrir a quantidade em mol da base, você consegue descobrir a quantidade em mol do ácido. E se você consegue descobrir a quantidade em mol do ácido, você sabe a quantidade em gramas do ácido. E se você sabe a quantidade em gramas do ácido, você sabe quantos gramas do ácido você tem ali na quantidade em gramas da solução. É essa a lógica. Essa aqui viajaram, entendeu? Essa aqui viajaram. Essa aqui pulava completamente, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Muito mais porque não daria tempo de fazer, tá? É muito gigante a questão. Tá? É tão específica essa questão aqui que não daria nem tempo para fazer. Viajaram demais essa questão aqui, tá? Mas depois tenta rever esse passo a passo que eu fiz aqui para que você possa tentar fazer junto. Tenta fazer junto. Primeiro eu descobri a quantidade da base em mol que reagiu. Descobri que foi essa quantidade da base que reagiu. Eu sei que é um ácido tripótico, então é 1 ácido para 3 quantidade de base. 1 para 3. Como 3H+, libera 1H-, então são 1 para 3. Se é 1 para 3, e eu tenho aqui 24 vezes 10 na menos 5, eu descobri a quantidade em gramas do ácido que reagiu. Quando eu descobri a quantidade em gramas do ácido que reagiu, eu descobri a quantidade do ácido que reagiu em 2,2 gramas da substância. Só que eu quero saber a quantidade de ácido em 100 gramas da substância. Então, em 100 gramas da substância, eu descobri essa quantidade do ácido que reagiu. Aí eu descobri qual foi a polpa, tá? Descobri qual foi a polpa. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.